Fala galera, tudo bem meus queridos? Hoje é dia de mais uma dica aqui do Google Planilhas, meus caros. Hoje veremos sobre uma coisa especial, sobre formatação condicional. E o que seria, né, antes de irmos à prática, o que seria a formatação condicional? Meus caros, basicamente é você conseguir deixar uma célula ou um grupo de células de acordo com uma determinada condição. Ou seja, você formata a célula, muda a cor, deixa negrito, tamanho, enfim, você formata aquela célula de acordo com alguma condição. A gente estabelece uma condição e estabelece a formatação que aquela célula deve ter. Então vamos ver aqui na nossa planilha de hoje, meus caros. Basicamente, a planilha é bem simples aqui, tá? Para a gente conseguir trabalhar bem aqui. Então, à esquerda, na primeira coluna, a gente tem as disciplinas que a gente poderia ter numa faculdade. Depois, trabalho 1, trabalho 2, prova 1 e prova 2, como as 4 notas aqui que compõem a nota final de uma determinada faculdade. E, no final, a média que já está calculada, tá bom? Aqui hoje não é o dia da gente falar sobre a fórmula de média, mais para frente a gente pode voltar e passar isso aí também, tá bom? Mas o que a gente vai ver aqui hoje, meus caros? Como exemplo aqui, tá? Para vocês. Vejam que essa parte aí da média final tem as determinadas médias calculadas, o cálculo está certo, ok, mas eu não consigo saber se eu fui aprovado ou não em cada uma dessas disciplinas. Por quê? Se eu estiver olhando algo meu, ok, eu sei ali como que acontece, qual é a nota para passar. Mas de uma forma geral, fica um pouco mais difícil da gente conseguir saber, tá? Então a gente vai fazer a formatação condicional para conseguir deixar isso mais visual aqui para as pessoas e até para nós mesmos, para que tenhamos essa determinada dinâmica aqui, tá bom? Então vamos lá, meus queridos, o que a gente vai fazer primeiro? Com o mouse aqui mesmo, tá bom? A gente vai selecionar aqui essas células. Professor, mas você sempre fala pra gente não utilizar o mouse. E aí? Beleza, normalmente quando você começa, tá aqui no A1, certo? Aperta Ctrl para a direita que ele vai para a última célula, uma setinha para baixo, ele vai ali para a célula F2, nesse caso aqui da que eu estou utilizando. Ctrl Shift para baixo, selecionei todas, viu? Usei o mouse por uma certa facilidade aqui para mostrar para vocês, mas também mostrei que dá para fazer somente com o teclado, tá bom? Então agora, meus queridos, a gente vai lá no menu e escolhe a opção formatar. Em formatar, a gente pega lá a antepenúltima, a terceira de baixo para cima, formatação condicional. Ele vai abrir essa janela aqui de regras de formatação condicional. Eu vou jogar minha janela toda para a direita para vocês verem ali o que aconteceu. O que ele diz aqui? Primeira coisa é aplicar ao intervalo. Aqui está de F2 até F7, que são exatamente as células que a gente selecionou. Se você não tivesse selecionado antes, você poderia também colocar aqui qual é o seu intervalo. E aí ele pergunta primeiro o que você quer, qual a condição no caso, né? Então começa ali com regras de formatação. E aí ele fala que formatar células C na atual condição, que ele mostra aqui para a gente primeiro, ele mostra ali utilizando o critério não está vazio. E aí embaixo ele mostra o estilo de formatação. No estilo de formatação que ele mostra aqui, ele não deixa negrito, não deixa itálico, sublinhado, riscado, não muda a cor do texto, mas ele coloca o fundo da célula como verde, beleza? E aí, claramente, por que todas as células estão verdes? Porque, como eu ia dizendo, claramente, todas elas atendem a esse determinado critério. Todas elas não estão vazias, ok? Só que nesse caso aqui, não é isso que a gente quer fazer, certo? Então a gente vai clicar aqui no não está vazio e já vai começar a mudar, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai tratar sobre a aprovação, tá bom? Então vamos lá. Se o texto for, né, aí tem aqui, ó, maior que, quando a gente está se tratando de números, tá? Eu consigo colocar aqui também para texto, tá bom? Se o texto contém alguma coisa, se começa com alguma coisa, se termina ou se é exatamente algo, consigo trabalhar isso com texto. Mas a ideia hoje aqui é trabalhar com números, tá bom? Já que a planilha que estamos falando aqui se remete a isso. Então vamos lá. Então, o texto eu vou fazer primeiro o que não seria o tão certo assim, depois eu mudo aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, se o texto for maior que, e aí ele abre uma janela aqui para a gente colocar o valor. Eu vou colocar, por exemplo, maior que 5, que normalmente na escola é a nota aí para a gente conseguir passar, certo? Então, a partir de 5 vai passar. E minha regra de formatação aqui, eu quero exatamente isso daqui, ó, que ela fique verde mesmo, tá bom? Reparem comigo, meus queridos, que das células que a gente tem ali, duas não estão verdes. Por que essas duas não estão verdes? Uma delas é 4,5, ali na linha 6. Ok, 4,5 está reprovado, certo? Faltou meio ponto ali para chegar. Só que a nota 5, meus queridos, ela deveria estar verde. Por que ela deveria estar verde? Porque se a partir de 5 você é aprovado em determinada disciplina, quer dizer então
que se eu tirar nota exatamente 5, eu estou aprovado. Porém, pela fórmula que a gente colocou ali, formatar célula C, a gente colocou maior que 5. E ali está exatamente 5. Então, o que a gente precisa fazer para esse 5 ficar verde? A gente muda aqui o maior que para maior ou igual a. E aí, reparem que agora sim ele deixou o 5 como verde. Normalmente, quando a gente vai calcular notas para aprovação, certo? É assim que a gente faz, tá bom? E aí eu consigo aqui deixar em negrito, ó. Consigo clicar para, nesses casos, ele deixar em negrito. Professor, por que a linha 6 não está verde nem em negrito? Porque ela não está atendendo aos requisitos em que estamos trabalhando aqui. Consigo deixar em itálico também, consigo deixar sublinhado a nota, ó. Consigo até deixar riscado, se for o caso, né, de algum possível cancelamento. Nesse caso aqui, eu quero deixar ele só em negrito aqui, mostrando que essa nota já está concluída, ok? E vou apertar aqui em concluído. Ok, só que agora o que eu faço com 4,5? Bom, eu preciso saber que esse 4,5 é uma nota ruim, tá bom? Que eu estou reprovado. Então eu posso colocar aqui em adicionar outra regra. E no lugar do não está vazio, eu coloco agora menor que. Professor, por que não colocar então menor ou igual a? Porque menor ou igual a quer dizer que o igual a determinada nota também complicaria, certo? Então eu vou colocar só o menor, porque se ele for igual, eu já tenho isso na outra regra. Então, se for menor que 5, eu vou deixar a minha célula aqui vermelha. Olha lá, quase um laranja esse aqui, né? Vou pegar outro aqui, outro exemplo. Olha lá, um vermelho mais claro aqui. E quero deixar ele em negrito também, em itálico ainda, para chamar a atenção aqui de todo mundo que eu fui reprovado nessa matéria. E vou dar um concluído, beleza? Professor, mas na minha faculdade, na minha escola, não é 5 para passar, é 6. Não tem problema, meus queridos, é só voltar aqui, mudar o valor, por exemplo, de 5 para 6, certo? Dar um concluído. Professor, e o 5 ali, por que agora ele não tem nada? Reparem comigo, a gente tem duas regras. A gente tem aí o valor maior ou igual a 6 e a gente tem o valor inferior a 5. Ou seja, o exatamente 5 não se encaixa em lugar nenhum. É só eu vir aqui no outro e mudar aqui para 6 também. E aí, naturalmente, todas as notas abaixo de 6 já estão também vermelhas. Olha aí, se sua nota for essa, toma cuidado, viu? Dá uma olhada aí como aplicar isso para sua vida, para suas fórmulas, para suas planilhas. E vamos que vamos, meus caros, é mais uma dica passada aqui pelo professor Léo Carvalho. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para curtir, se inscrever no canal. Ó, reparem que eu nem falei isso no começo, hein? Que o pessoal fica falando aí no YouTube que no começo já tem que falar para o pessoal curtir, se inscrever. Gosto de falar no final para garantir que vocês gostaram do conteúdo. Então, se você gostou desse conteúdo, ele serve para você, ele é útil para você, a dinâmica que foi bacana, meus queridos, por favor, então, aproveita aqui para curtir, comenta aqui, por favor, e se inscreve no nosso canal. Valeu, meus queridos. Tamo junto, até mais. Fui!